Na última terça-feira, dia 26 de abril, o Senado aprovou um projeto de lei que aumenta a regulamentação de criptomoedas no Brasil. Vamos entender quais são os impactos dessa mudança legislativa no vídeo de hoje, então. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário, blindagem patrimonial e estratégias de internacionalização. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e é novo por aqui, considere se inscrever no canal. E mesmo se você não é novo, mas não está inscrito, se inscreva, porque mais de 60% dos nossos telespectadores ainda não fizeram isso. E não só se inscreve, como também clica no botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de deixar o bom e velho botão de gostei pra gente também. Até porque no vídeo de hoje eu trago a vocês essa notícia em primeira mão de que ontem mesmo o Senado do Brasil aprovou um projeto de lei que aumenta a regulamentação do mercado de criptoativos dentro do país. E o primeiro ponto que eu preciso alertar é que, embora esse projeto de lei tenha sido aprovado pelo Senado, ele já não está em vigor. Na verdade, antes disso, ele precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados também e depois passar pelo presidente. O que significa que, durante todo esse trâmite legislativo, pode ser que ele ainda sofra alguma alteração. E é muito difícil, então, a gente cravar exatamente como que vai sair o texto, considerando que novidades podem ocorrer nos próximos meses. Mas ainda assim, eu achei muito importante trazer esse vídeo para vocês neste momento para mantê-los atualizados. Em realidade, eles solidificaram e obrigaram que as exchanges realizem algumas práticas que, em realidade, elas já estavam realizando aqui em território nacional, acrescentaram novas obrigações para essas empresas e algumas novas tipificações penais também. Vamos entender mais detalhadamente. Para início de conversa, eles obrigaram que as exchanges façam um compliance, um trabalho de conheça o seu cliente e mantenham isso na base de dados interna da empresa. Não só quem é o cliente, como também as movimentações que eles fazem. Eles disseram mais definidamente o que são criptoativos, o que são essas exchanges, coisas que já estavam na instrução normativa 1888, mas que era só uma instrução da Receita, agora vão passar a ser uma lei propriamente. Além disso, instaurou algumas novidades, como por exemplo a obrigatoriedade de que as exchanges, para atuarem no Brasil, elas tenham a autorização do Banco Central e estabeleceu um prazo para que aquelas que já estão atuantes corram atrás aí dessa autorização. Que na minha visão é péssimo, porque cria uma reserva de mercado para os players que já estão e impede que pessoas que não conseguem acessar o Banco Central, por exemplo, criem as suas próprias exchanges. Eles também instituíram algumas outras mudanças para essas empresas que, numa primeira perspectiva, podem parecer pelo menos ser positivas para os investidores de criptomoedas, pessoas físicas no Brasil, como por exemplo, disseram em alto e bom tom no texto da lei que o patrimônio que o investidor, pessoa física, possui depositado dentro da exchange é do investidor e não da exchange. E caso a exchange quebre, ele não pode ser usado como garantia para os credores dessa empresa. Afinal, não é da exchange, é do investidor. Coisa que nem no mercado de bancos é assim, diga-se de passagem. Eles também trouxeram a previsão de que as corretoras exchanges não podem usar esse patrimônio de terceiros, que está sob custódia delas, como garantia para a realização de empréstimos. Algo que os bancos fazem também, na verdade. Eles usam dinheiro para emprestar, fazer reservas fracionárias. Basicamente, eles querem então limitar um pouco o tamanho dessas empresas para que elas não virem bancos modernos, o que tem um lado bom, afinal torna o sistema mais sólido, mas talvez a intenção disso daí seja maior controle e impedir o crescimento das criptomoedas, eu não sei, seria só um palpite meu. Além disso, outra coisa que também está tipificada nesse projeto e que já vinha sendo praticada é passar para fiscalização da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, a emissão de criptoativos, os ICOs, sempre que esses criptoativos tiverem um caráter predominante de valor mobiliário, ou seja, forem emitidos na intenção aí de levantar recursos ou ainda de garantir poder de voto para os comprantes desses tokens. Isso aí, a princípio, talvez nem precisasse dessa lei
para solidificar esse entendimento, porque a lei da CVM lá atrás, na década de 80, salvo engano, já criou um dispositivo que poderia ser usado, um dispositivo geral, para enquadrar criptoativos como valores mobiliários. Eu já falei mais sobre isso em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho. Inclusive, esse outro vídeo é muito importante porque ele mostra mais sobre o que o Banco Central tem feito a portas fechadas, reunido com donos de exchanges, para tentar passar um projeto de lei que, se passar, provavelmente vai vir muito mais agressivo para os investidores de criptoativos dentro do Brasil do que esse que está sendo votado no presente momento. Porque não se engane, esse é o primeiro projeto que está sendo votado. Demonstra que as autoridades estão de olho nesses mercados que são crescentes, nos criptoativos. E provavelmente eles não vão parar por aí, eles vão começar cada vez a burocratizar mais isso daí e talvez tentar fazer com que os investidores de criptoativos, pessoas físicas brasileiros, sejam obrigados a investir tão somente dentro do Brasil como valor mobiliário e não possam usar Bitcoin como moeda, por exemplo, apenas como investimento. Esse é um palpite que eu tenho, eu já expliquei as razões para isso nesse vídeo que eu falei, por isso que é importante você conferir ali no izinho. E voltando aqui, uma outra mudança que esse projeto de lei trouxe e que pode afetar a vida de muitas pessoas, muitos vão entender que é positiva, é na questão penal. Eles aumentaram a pena para crimes relacionados a criptoativos, fizeram previsões relacionadas a pirâmides, o que pode trazer maior segurança para evitar que as pessoas caiam em golpes, não é verdade? Sim, por um lado, sim, ou ao menos acabar com a impunidade daqueles que praticam esses golpes e aumentar aí o padrão de compliance. Porém, eu devo lhes confessar que, na minha perspectiva pessoal, eu tendo a ser bastante cético com as vantagens que novas regulamentações podem trazer para este mercado. Principalmente porque é uma questão de incentivos. O legislador, o funcionário público que faz uma lei, faz uma instrução normativa, uma portaria, ele não vai sofrer as consequências caso essa lei e instrução que ele criou seja mais prejudicial do que benéfica ao mercado. Ele não vai ser demitido. É o que acontece com a Instrução Normativa 1888, que basicamente torna proibitivo que um trader brasileiro opere criptomoedas em exchanges no exterior, por exemplo. Então o sujeito que fez essa instrução, ele acabou com o mercado e provavelmente ele não sofreu as consequências por conta disso. Agora, as pessoas que têm de seguir com essa instrução, com essas leis, como os traders, como eventualmente as exchanges, elas sofrem com as consequências, elas vão ser punidas, elas talvez sejam chutadas para fora do mercado, matando a concorrência. Então mesmo quando a intenção da pessoa que faz a lei ela é boa, muitas vezes o efeito colateral não é tão bom assim. Se uma empresa erra na sua tomada de decisão, ela acaba sofrendo as próprias consequências, ao passo que um legislador muitas vezes não. Razão pela qual, na minha perspectiva, seria melhor que deixasse como está e o mercado se autorregulasse. As pessoas ganhassem a maturidade e o conhecimento necessário para investir nesse setor de criptomoedas. É claro que algumas pessoas durante esse processo podem ser prejudicadas, mas isso faz parte de um aprendizado como sociedade, digamos assim, faz parte do crescimento do consumidor como pessoa também. E o que eu acho mais curioso é que essas regulamentações que dizem vir para proteger os investidores menores, pessoa física desse setor, elas não são discutidas com os investidores menores, pessoas físicas. Elas são discutidas com exchanges, com grandes players do mercado e parece muito mais, por vezes, que a ideia então é criar barreiras de entrada. Se eles querem te proteger, por que é que eles não te escutam? Simples, porque você vai dizer que não quer a proteção deles, que você faz a sua própria custódia e o seu próprio cuidado. Ainda mais nesse mercado de criptomoedas que existe muitas pessoas inseridas nesse mercado que têm justamente essa mentalidade. Em todo caso, a boa notícia é que essa regulamentação não é das piores que poderiam haver. Provavelmente não é um pior momento para a gente se assustar, tirando essa questão aí da reserva de entrada que eles passaram a criar a partir de agora. Mas ela não insere novos tributos, nem obrigações de declarar que já não estavam previstas anteriormente. Não melhorou, mas também não piorou. E por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. A ideia era mais atualizar vocês sobre o que está tramitando aí na legislação brasileira. Um abraço e até a próxima.